E agora com o menino machucado, quem que você vai ter para você colocar no meio? Entende? Alan Franco a gente ainda não sabe quando volta. Então, eu acho que assim, Fausto Vera, que agora vai ser uma opção que no início do ano nem era. E aí a gente achou que o Patrick poderia entrar ontem, e aí na coletiva o Cuca justificou, até falou um pouco, não, porque o Patrick é um menino, mas aí ele optou pelo Roman, que tem 18 anos. O Patrick tem 21. Então, assim, aí depois ele falou mais um pouco, não, porque o Roman também, ele pode, além da zaga, ele pode jogar na lateral, enfim, ele tentou dar uma consertada ali, mas a gente vai falar da coletiva do Cuca também, que ele deixou muito claro que o elenco do Atlético é insuficiente. Então, a lateral direita já está sendo um problema, que não é de hoje no Atlético, a lateral esquerda está sendo um problema que não é de hoje no Atlético, e agora no meio, Alan Franco, tem Gabriel Menino. A gente não sabe quando o Alan Franco volta, a gente não sabe se é uma lesão mesmo séria do Gabriel Menino, assim, torce no joelho. Então, se isso não é um exemplo claro para a diretoria do Atlético abrir o olho, e acho que não foi um exemplo claro, porque o Vitor, né, depois do jogo, deu uma declaração assim, que a gente pode entrar nele e falar, enfim, ele falando sobre as vitórias no Campeonato Mineiro, né, como se aquilo fosse o suficiente para a temporada, que quando o Atlético tinha 9 vitórias seguidas no Mineiro, ninguém reclamava. Mas a gente estava falando de vitórias contra o Democrata, contra o Aimorés, enfim. Então, eu acho que não é nem parâmetro, né, para a temporada. Então, realmente o Cuca é culpado nisso também, mas o maior culpado, além do Cuca e dos jogadores, é a diretoria. Né? Perfeito. Ô, Mapi, esse comentário do Vitor, só antes de pontuar aqui, galera, nossa live do Tempo Esportes com 11 curtidas e no Tempo com 18, então vamos aí batendo aí, dando like, maceta a curtida aí, vamos embora, daqui a pouco a gente vai ler uns comentários, mas só para acrescentar aí o comentário da Mabi, que pontuou super bem, Lucas, e acho que depois você também pode comentar sobre, essa fala do Vitor, para mim, foi a grande fala da noite. Foi até mais impactante do que a fala do Cuca, né, sobre o elenco, porque o Cuca já está falando isso de 5, 6 coletivas, né? Mas o Vitor, ele repete um movimento que o Paulo Brax fez naquela exclusiva que ele deu para o Breno Galante. O Vitor, para quem não ouviu, pessoal, ele fala assim, galera, mas espera aí, que quando o elenco, né, quando o Atlético estava 9 jogos sem perder com essas palavras, Campeonato Mineiro e na Copa do Brasil, ninguém reclamava, né? Todo mundo achava um grande elenco. Então, Vitor, vamos lá, vamos tentar entender aqui. Primeiro, antes de tudo, Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro não pode ser parâmetro. Não pode ser parâmetro. O nível dos adversários subiu, o nível subiu, e o Atlético não conseguiu acompanhar. Tanto que só conseguiu vitória no Campeonato Brasileiro depois de 4 rodadas. Ok? E eu acho muito injusto falar isso do torcedor. Porque, assim, primeiro é um ponto de deboche. Eu senti uma questão de deboche. Pô, quando a gente ganha, é um grande elenco. Quando perde, o torcedor reclama. Eu discordo. Eu acho que o torcedor está certo de reclamar, porque o Atlético ele perde 2 jogadores após o Campeonato Mineiro. Após essa sequência de 9 jogos sem perder, o Lucas Mabi. E esses jogadores são Daverson, que faz muita falta, ontem de novo fez muita falta, e o Alisson, que nessa semana fez o gol que inclusive classificou o Shakhtar Donetsk para a final da Copa da Ucrânia. Então já se mostra um jogador útil lá no Shakhtar. Aqui no Atlético talvez não era muito útil, né, na visão de algumas pessoas. Então é injusto, sabe? É injusto porque não houve reposição para esses 2 jogadores, não houve reposição para o Otávio que saiu também, beleza, antes do Campeonato Mineiro, e as reposições que vieram para Paulinho, Batalha e Zaratio foram aquém da qualidade dos que saíram. Essa é a verdade. O Rony ontem errou muitos gols, era uma crítica que tinha sido feita com o Paulinho. Para mim, é a mesma do Rony, entendeu? O Batalha, para quem veio fazer a volância, é o Gabriel Menino, que machucou, então tá sem volante, o Atlético perde a dupla de volante titular, né, dupla. Perde o Alan Franco, perde o Gabriel Menino, e aí? Vai ser o Fausto Vera, que para mim foi um dos melhores ontem junto com o Coelho. Então, Vitor, eu acho que você foi um pouco infeliz. Não sei se precisava falar isso não, viu? Talvez no momento era melhor ter ficado calado, em vez de falar isso. É só pedir desculpa aqui que eu errei na enquete, Wesley. Foi eu, meu na enquete mesmo. Eu, em vez de colocar empate, eu coloquei derrota. Na verdade, a enquete era para colocar fracasso, né? E aí eu coloquei derrota. Então já Isso aí tá até te zoando aí, ó.
Já ajustei, Jussi. Foi mal, foi culpa minha. Foi culpa minha mesmo. A turma no chat aqui já está comentando com a gente sobre o jogo do Atlético. O Léo mandou aqui, peraí, para eu não perder o comentário. O Léo mandou aqui que o Rubens era corote na latinha do Veneta. Quem faz muitas funções não é bom em nenhuma. O Cuca chegou a dizer isso numa coletiva com palavras mais brandas, que o Rubens era um jogador interessante porque jogava em várias funções, né? E muita gente comenta sobre isso, e o Lélio até falou num programa até que ele achava que o Rubens era melhor na lateral do que no meio de campo. E acho que atitudes como as que o Rubens teve no jogo de ontem mostram que realmente na lateral ele poderia render mais muitas vezes, porque o meio de campo que recompõe da maneira que ele fez contra o Caracas mata o time, mata a jogada. Ainda mais numa marcação tipo por encaixe que o Atlético estava fazendo ontem, ou seja, cada jogador marcando um. Essa marcação por encaixe, o time do Atlético já mostrou que fracassa muito nela. Muito. Desde o ano passado, quando o Milito fazia essa marcação por encaixe na Copa do Brasil, vocês vão lembrar na final contra o Flamengo, aquele gol que o Wesley sai caminhando, correndo o campo sem marcação nenhuma. Foi uma marcação por encaixe que o Hulk não acompanhou lá no início da jogada, ele andou no campo e aí o Wesley sobrou porque cada um tinha que pegar um e aí desmantelou toda a organização defensiva do Atlético. A marcação por encaixe do Atlético não funciona porque muitos jogadores não se empenham como deveriam na hora de acompanhar a jogada. E isso tem prejudicado muito o Atlético na temporada. Agora, temos que falar também que o empate ontem não foi só pelos erros defensivos, pelos erros no lance do gol, mas também pelo tanto de oportunidade que o Atlético perdeu, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. De gol que o Lianco perdeu, cabeceando quase que na pequena área, sem goleiro, mandando para fora, já no final do jogo. Então perdeu muita chance também o Atlético, e isso não pode acontecer contra um adversário tão fraco contra o Caracas, que é até o que o Sandoval falou, que a torcida e a imprensa têm culpa, porque sempre menosprezam os adversários, por serem novos em competições e jogadores que não são conhecidos. Aí levam taca, os jogadores sempre achando não correm e se empenham. O Sandoval, a verdade é que o Caracas ele é muito inferior ao Atlético. O Palestino, que vai jogar contra o Cruzeiro, é melhor que o Caracas, inclusive. O Palestino está até bem lá no Campeonato Venezuelano, mas também é inferior ao Cruzeiro. Chileno, desculpa. Também é inferior ao Cruzeiro, e o Cruzeiro também deveria ter facilidade para ganhar do Palestino, que não vai ter, a gente sabe disso. Agora, o Atlético chegando com um time reserva contra o Caracas é uma coisa. Aí, se tivesse um empate, não iria fracassar. Mas jogando com jogadores titulares, por mais que tenham vários desfalques, mas entrando com um time com jogadores titulares, com jogadores que não deveriam errar como erraram, o empate acaba sendo fracassado na Venezuela pela narrativa que foi o jogo. E os jogadores, a torcida e a imprensa falarem abertamente sobre o time que está do outro lado ser inferior é uma coisa. Os jogadores entrarem achando que vão ganhar de qualquer jeito é outra. Os caras estudam Caracas, sabem o que podem fazer, o que deveriam fazer no jogo, né? E nem acho que o problema foi esse. Acho que o problema do Atlético não é nem ter menosprezado o adversário ontem. Foi mesmo um problema de execução das jogadas do plano, que começou, inclusive, com o erro do Cuca de não ter poupado jogadores e de errar em decisões na hora de trocar peças durante o jogo. E esse erro dele acabou custando caro, porque tem aí o Gabriel Menino, que a gente vai observar se vai ser mais um desfalque para o Atlético. Saiu lesionado. Lucas, muito legal você pontuar isso, porque eu fui percebendo, eu tive essa mesma impressão quando eu estava assistindo o jogo. O Atlético, para mim, não queria jogar, e mesmo sem fazer esforço nenhum, achou um gol. Fez um gol, tudo bem, foi um gol em jogada errada, né? O cruzamento do Bernardo não ia para o Rony, né? Foi um gol contra. Mas achou um gol, estava ali se esforçando, e eu acho que daqui a pouco a gente pode até falar um pouco sobre o foco do Atlético ao longo da temporada, porque a Sul-Americana é o caminho mais fácil para o Atlético naturalmente, e ontem provou isso, porque o Atlético não fez um bom jogo e mesmo assim quase saiu vitorioso. Então mostra um pouco o nível de competição que o Atlético está enfrentando, né? O meu pai aqui, Lúcio Maia, o erro do Atlético é achar que o Campeonato Mineiro serve como base. Na verdade, só serve para treinar os atletas e dar estiramentos nas pernas. Realmente, não tem como comparar o Mineiro com nenhuma competição internacional. Gustavo Henrique mandou uma mensagem curiosa aqui, ó. E aí, gente, voltei das férias e agora não dá para ficar comentando aqui no chat.
como é que o patrão vai trocar de carro no fim do ano se eu não me esforçar, né? Mas estou acompanhando, abraços. Tá aí o Gustavo acompanhando a gente do trabalho. Quem mais tiver do trabalho aí, do serviço, acompanhando a gente numa segunda tela, manda pra gente aqui no chat, pra gente resenhar aqui também. Abraço pro Gustavo, bom trabalho aí, viu, irmão? Segue acompanhando a gente aí. Muita gente escuta como podcast, Lucas. Já te contei Exato. isso? Deixa ali no Alt Tab, minimizado, firula rolando e planilha do Excel aberta, velho. É isso. Você faz o quê, Gustavo? Trabalha com o quê, velho? Trabalha com o quê, Gustavo? Fala aí pra gente o que você trabalha. Seu patrão assistiu. Estou cravando. Bobear o seu patrão, Gustavo, tá assistindo aqui e vai chamar sua atenção. A diferença é que ele vai ganhar o carro. Resenhar com você. É verdade. É diferente. O Robson falando que todo mundo tem culpa e o Léo aqui colocou que o João Marcelo teve bons minutos e também não aproveitou. O que você achou, Mabi, do João Marcelo em campo ontem, nos minutos que teve? Fez até um gol, né, tadinho? Mas tava impedido. Coitado. Até dó, porque eu acho que, assim, era um jogo muito bom para o João Marcelo, assim como o Nathan falou também, que era um jogo muito bom para o Bernardo, né? Teve oportunidade de começar como titular, não tinha nenhum reserva ali à altura, não tinha nem altura, não tinha nenhum para ele, mais uma vez. Eu vi o pessoal até defendendo, não, mas ele deu uma assistência pro gol. Gente, o gol foi contra. Assim, não tô tirando o mérito do lançamento do Bernardo, mas o gol do Atlético foi contra. Sim. Então, assim, tal qual o Bernardo, acho que o João Marcelo precisa de um pouco mais de ritmo, é novo, acho que ele corre bem, infiltra bem. É um pontinho que sabe infiltrar muito bem e precisa de oportunidade, né? Acho que falta muito diálogo ali dentro do meio para frente do Atlético, tanto com o Rony, que perde muita oportunidade, ou uma bola que chega muito longa e ele não dá conta de chegar. Às vezes falta um diálogo dele com o Coelho também. Mas eu gosto do João Marcelo, acho que tem futuro, mas acho que precisa de mais ritmo, né? E pelo andar da carruagem, com esse tanto de lesão que o Atlético tá tendo, talvez ele pode ir crescendo, né, ao longo do jogo. Sabe uma pauta que eu queria levantar aqui também, Nathan? Eu acho que com o João Marcelo começou a acontecer algo muito perigoso que aconteceu com o Cadu, que aconteceu com o Alisson, que eu arrisco a dizer que chegou a acontecer com o Savinho, que chegou a ser vendido até no momento que ele estava se destacando mais no Atlético, que é uma parada muito grave, na minha opinião, que o Atlético causa em jogadores jovens e que a torcida acaba abraçando. O Atlético não tem jogadores para substituir lesionados. Não tem boas opções no banco. Mas tem garotos que não deveriam entrar com a pressão que João Marcelo entra, que Cadu entrava, que Alisson entrava. Eles chegam com a pressão de resolver. É um garoto que precisa resolver. Roman está entrando. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. O Alisson tem potencial e está mostrando isso lá no Shakhtar Donetsk. Ele entrou como pressão, era o único jogador de lado de campo pelo lado direito ano passado que entrava muitas vezes com o Milito, improvisava muitas vezes, não conseguia jogar aquilo que a turma esperava, mas a turma esperava do Alisson jogar como se fosse o Vinícius Júnior, porque era o que o Atlético precisava em muitos momentos. E aí, essa pressão atrapalhava o menino, queimava o menino com a torcida, começou a virar segunda, terceira, quarta opção, até o Atlético chegar a negociá-lo, e inclusive perder um jogador que poderia ser importante hoje com alguns lesionados. E eu acho que isso está acontecendo com o João Marcelo hoje, isso é muito perigoso. Muito perigoso. O João Marcelo tem que entrar com a pressão de resolver uma partida. É um garoto com potencial, acho que ainda não mostrou o que o torcedor espera de um jogador que espera que seja uma joia, mas é um jogador que tem potencial, a gente vê isso nele. O Cadu não é um craque, mas também era um jogador que poderia ajudar o Atlético com tempo para formar, mas se queimou tanto que não dá também para o torcedor engolir mais. Então eu acho que o Atlético faz esse movimento, e esse movimento é muito perigoso, porque se tivessem jogadores já prontos para entrar em campo e substituir Rony, Hulk, Daverson que saiu, Júnior Santos que está machucado, se tivessem esses jogadores e os garotos fossem uma terceira opção para entrar de vez em quando, sem pressão, aí sim você conseguiria formar jogadores melhores para vender por um preço mais alto e até mesmo para melhorar o time. Mas entrando desse jeito, com a pressão para resolver jogo, você vai queimar menino, como queimou muitos jogadores e como a torcida tentou queimar, inclusive, o Savinho, que foi vendido e está brilhando na Europa na seleção. Então, eu acho que tá bem complicado essa forma que o Atlético está lidando os jovens talentos, viu? O Wesley falou que meu áudio está estranho. Se mais alguém achar que tá estranho o áudio, vocês me falam aí. Mas você concorda comigo, Nathan? Concordo com você. Você só tá naquela lata de sardinha, sabe, Lucas? Mas aí... Entendi. Não, faz parte do... O Firula tem dessas. Mas, Lucas, concordo 100% com você. Tenho a impressão
que o desejo do Cuca era colocar o João Marcelo ali no sub-20, era fazer o que fez com o Ivan Romano no primeiro jogo ali, você vai jogar. Não fez isso porque não tinha opção no ataque. E continua não tendo posição no ataque. Eu acho que o João Marcelo pode até virar, viu? A torcida pode acabar não tendo um pouco de paciência com ele, mas é um jogador que mostra potencial. Boa presença de área, tem uma estatura ali, tem uma característica que não tem no elenco do Atlético hoje, que é a altura, né? Um jogador para fazer o pivô. A enquete nossa aí tá ganhando que a culpa é dos jogadores, mas o Cuca para mim também tem culpa, porque a jogada do Atlético é chuveirar na área pro Rony, de 1,70 m. Isso não existe. Você não pode permitir que a jogada seja cruzamento com um atacante que não é alto, que não tem essa característica de cabecear. Tem a característica de dar uma bicicleta lá dele, lá quando dá. Mas, enfim, no caso do Ivan Roman, por exemplo, ele fez um jogo honesto. Tem que analisar dessa forma, Lucas. Porque ele entrou improvisado, na fogueira. Eu duvido muito que ele achou que iria entrar. E aí entra uma questão mais sombria ainda, que a gente pode tocar aqui, viu, Lucas? Que é o Cuca optar por um zagueiro novo, de 18 anos, improvisado, no lugar do Patrick. E isso é preocupante. Isso é preocupante mesmo. Muito mais do que as opções do elenco, aí a gente tem que investigar a negociação, porque o Patrick, ele vem com o patamar que o Atlético entrega dele como joia do Palmeiras. Isso é ruim para o menino, porque já entra com aquela carga nas costas, né? Mas o Roman deu conta do recado. Para mim, mais como um volante destruidor de jogadas do que construtor. Teve até um lance ali no jogo que ele carrega a bola, ele erra um passe ali para o Rony, que o Rony poderia ficar na cara do gol. Mas, cara, não dá para julgar. Não é a dele. Não é a característica dele fazer isso. Então, acho que a gente tem que analisar a opção do Cuca e a questão do elenco mesmo. Vai buscar um camisa 5 só lá em junho? É sério? Vai ser assim? Complicado, né, Lucas?